Capítulo 6. Por que as redes sociais prejudicam mais as meninas que os meninos? Alex Spence nasceu em Long Island, Nova York, em 2002. Ganhou seu primeiro iPad no Natal de 2012, aos 10 anos. No começo, ela acessava o aplicativo da Webkinz, empresa que fabrica bichinhos de pelúcia e oferece uma versão virtual deles. Em 2013, no entanto, quando a menina estava no 5º ano, outras crianças começaram a provocá-la por gostar de brincadeiras infantis e a pressionaram a abrir uma conta no Instagram. Seus pais eram muito cuidadosos com tecnologia, proibiam estritamente telas nos quartos, e Alexis e o irmão tinham que dividir um computador na sala. Eles sempre verificavam o iPad da filha para ver os aplicativos que haviam sido baixados e decidiram que ela não podia ter Instagram. Como muitos usuários jovens, no entanto, Alexis descobriu como contornar as regras. Ela abriu uma conta no Instagram afirmando que tinha 13 anos, embora tivesse apenas 11. A ideia era baixar o aplicativo, usar por um tempo e depois apagar, para que os pais não descobrissem. Com outros usuários com menos de 13 anos, ela aprendeu a camuflar o aplicativo sob um ícone de calculadora. Quando os pais descobriram que a filha tinha uma conta e começaram a monitorá-la e a estabelecer restrições, ela criou outro perfil. A princípio, Alex ficou louca pelo Instagram. Em novembro de 2013, ela escreveu no diário, abre aspas, cheguei a 127 seguidores no Instagram. Oba, se eu estava feliz e animada com 10, isso é simplesmente incrível. No entanto, corrigindo, fecha aspas, no entanto, com o passar dos meses, sua saúde mental se deteriorou e ela começou a dar sinais de depressão. 5 meses depois de ter aberto o primeiro perfil no Instagram, ela fez o desenho da figura 6.1. Figura 6.1, desenho feito por Alex Spence em abril de 2015, aos 12 anos. A palavra no laptop são inútil, morra, feia, idiota, se mata. As palavras no celular são idiota, feia, gorda. As palavras no balão de pensamento são idiota, rumores, inútil, feia, morra, se mata, vaca, retardada, vai se... 3 pontinhos, ninguém te ama, vê se morre, gorda, tonta, esquisita, bizarra, sapatão. Abre parênteses. Fonte copiado dos arquivos do processo Spence versus Meta. Fecha parênteses. 6 meses depois de abrir a conta, os conteúdos que o algoritmo do Instagram havia escolhido para Alex tinham transformado seu interesse inicial por boa forma em um fluxo de fotos de modelos dando dicas de dieta e depois em um conteúdo pró-anorexia. No 8º ano, ela foi hospitalizada por anorexia e depressão. Pelo resto da adolescência, enfrentou transtornos alimentares e depressão. Agora, Alex está com 21 anos. 21 anos. Recuperou o controle de sua vida e trabalha como socorrista, embora ainda lute com transtornos alimentares. Falei com ela e sua mãe depois de ler o processo que seus pais entraram contra a Meta em consequência do produto perigoso que ofereceram à sua filha, sem permissão deles. Soube ainda mais sobre os anos críticos que ela passou entrando e saindo de hospitais e do esforço dos pais para mantê-la longe das redes. Durante um período de abstinência, Alex, tomada pela raiva, socou tanto uma parede que abriu um buraco. Depois de uma longa estada no hospital, sem contato com as redes, Alex voltou a ser a garota doce de antes, segundo a sua mãe. Abre aspas. Ela se tornou uma pessoa diferente, boazinha, educada. Era dia das mães. Ela me fez um cartão lindo. Recuperamos nossa filha. Fecha aspas.
Por que as redes atraem as meninas com uma força quase magnética? Como elas as puxam e as ferem, causando depressão, transtornos de ansiedade, transtornos alimentares e ideação suicida? Como vimos, a transição de celulares básicos para smartphones no início de 2010 intensificou e diversificou as atividades digitais, de modo a exacerbar os 4 prejuízos fundamentais: privação social, privação de sono, atenção fragmentada e vício. Por volta de 2013, as salas psiquiátricas dos Estados Unidos e de outros países da anglosfera começaram a se encher de meninas de maneira desproporcional. Neste capítulo, exploro os motivos pelos quais as redes vêm prejudicando mais meninas que meninos. No seguinte, sobre meninos, discuto como eles usam a tecnologia e demonstro que o impacto em seu bem-estar é mais visível no declínio do seu sucesso e em seu desligamento crescente do mundo real, que nos índices de transtornos mentais, que também aumentaram, e em ambos analiso os dados de Estados Unidos e Reino Unido, que são abundantes. Subtítulo: Indícios de que as redes sociais causam danos às meninas. As plataformas de rede social, como defini no capítulo anterior, servem ao propósito de compartilhar conteúdos gerados de maneira ampla e assíncrona. Nas plataformas mais prototípicas, como o Instagram, os usuários publicam conteúdos, muitas vezes a respeito de si, e então aguardam o julgamento e os comentários dos outros. Essa dinâmica, junto com a comparação social, está tendo efeitos mais prejudiciais sobre as meninas e mulheres jovens do que sobre os meninos e homens jovens. E essa diferença aparece de maneira consistente em muitos estudos correlacionais. Em geral, os estudos perguntam aos adolescentes sobre o seu uso da tecnologia e sua saúde mental. Depois conferem se aqueles que privilegiam certa tecnologia também são aqueles com pior saúde mental. Alguns estudos não encontraram evidências de malefícios. Um bastante conhecido concluiu que a associação entre o uso de mídias digitais e resultados psicológicos prejudiciais era tão próxima de zero que praticamente equivalia à associação entre comer batata e esses resultados. No entanto, quando Jean Twenge e eu reanalisamos os mesmos conjuntos de dados e nos concentramos na associação entre redes sociais, em vez de um uso mais amplo da tecnologia digital, que incluía ver TV e possuir um computador, e também problemas de saúde mental entre meninas, em vez de entre adolescentes em geral. As correlações se mostraram muito maiores. A comparação apropriada deixou de se comer batata e passou a ser consumo excessivo de álcool ou maconha. Entre as meninas há uma ligação clara, consistente e considerável entre o uso assíduo de redes sociais e transtornos mentais. Porém, essa relação é minimizada ou simplesmente ignorada em estudos e revisões da literatura que consideram todas as atividades digitais para todos os adolescentes. Em geral, os jornalistas que alegam não haver evidências suficientes para medir os prejuízos tomam esses estudos como referência. Essa ligação considerável fica evidente na figura 6.2, que apresenta dados do Millennium Cohort Study, um estudo britânico que acompanhou, em seu processo de amadurecimento na adolescência, cerca de 19 mil crianças nascidas por volta do ano 2000. A figura mostra a porcentagem de adolescentes britânicos que poderiam ser considerados deprimidos, abre parênteses, com base em suas respostas a uma escala de depressão com 13 itens, fecha parênteses.
considerados deprimidos em relação ao número de horas que eles dizem passar nas redes em um dia de semana comum. Para os meninos, saber o quanto tempo passam nas redes não diz muito, a menos que eles mesmos se declarem usuários assíduos. É só quando os meninos relatam mais de 2 horas por dia que a curva começa a subir. Para as meninas, há uma relação maior e mais consistente. Quanto mais tempo uma menina passa nas redes, maiores as chances de depressão. Meninas que dizem passar 5 horas ou mais por dia da semana nas redes têm uma probabilidade 3 vezes maior de depressão que aquelas que dizem não usar redes sociais. Subtítulo: Depressão por nível de uso das redes sociais no Reino Unido. A figura 6.2 traz então o texto: porcentagem de adolescentes britânicos deprimidos em relação ao número de horas por dia de semana que passam nas redes sociais. Usuários assíduos apresentam maior depressão que outros usuários e não usuários, e isso vale ainda mais entre as meninas. A fonte Millennial Cohort Study. Subtítulo: As redes sociais são uma causa ou apenas uma correlação? Estudos correlacionais estão sempre abertos a múltiplas interpretações. Pode haver uma correlação reversa, entre aspas. A depressão levaria as meninas a usar redes, em vez do contrário. Pode haver uma terceira variável, como a genética, ou uma criação permissiva, ou a solidão, causando ambos. Para estabelecer que uma coisa causou outra, a principal ferramenta dos cientistas é um experimento, muitas vezes chamado ensaio clínico controlado, randomizado, no qual algumas pessoas são escolhidas aleatoriamente para receber um tratamento, enquanto outras, também escolhidas aleatoriamente, são do grupo de controle, que recebe um placebo, abre parênteses, em estudos médicos, fecha parênteses, ou continua tocando a vida, abre parênteses, em experimentos sociais, fecha parênteses. Em alguns experimentos relacionados às redes, exige-se que jovens adultos passem alguns dias ou semanas sem acesso ou com acesso reduzido às redes. Outros envolvem levar jovens adultos, entre parênteses, em geral universitários, ao laboratório e expô-los a situações que replicam certa característica das redes. Abre parênteses, por exemplo, passar fotos, fecha parênteses, para depois ver como as variáveis psicológicas são afetadas. Por exemplo, um estudo selecionou aleatoriamente 2 grupos de universitários, um dos quais teria reduzido de maneira significativa o uso de plataformas de rede social, enquanto o outro, o grupo de controle, não. Seus sintomas depressivos foram medidos 3 semanas depois. Os autores relataram que o grupo com uso limitado apresentou redução significativa na solidão e depressão depois de 3 semanas, em comparação com o grupo de controle. Outro estudo selecionou aleatoriamente adolescentes meninas para serem expostas a selfies tiradas do Instagram, em seu estado original ou depois de passarem por filtros. Os resultados demonstraram que a exposição a fotos manipuladas levou diretamente a uma imagem corporal pior. No todo, as dezenas de experimentos de Jean Twenge, Zach Rausch e que nós reunimos, confirmam e estendem os padrões encontrados nos estudos correlacionais. 2 pontos. O uso de redes sociais causa ansiedade, depressão e outros problemas, e não está apenas correlacionado a eles. Subtítulo: As redes sociais afetam grupos tanto quanto indivíduos? Há uma grande limitação em todos esses experimentos. Eles procuram efeitos das redes sociais em indivíduos isolados, como se estudássemos os efeitos do consumo de açúcar sobre a saúde.
Se 100 adolescentes fossem aleatoriamente escolhidos para reduzir seu consumo de açúcar por 3 meses, haverá benefícios em sua saúde, em comparação com a do grupo de controle? As redes sociais, no entanto, não são como o açúcar. Elas não afetam apenas a pessoa que a consome. Depois de terem entrado nas escolas no início da década de 2010, nos smartphones nos bolsos dos alunos, elas mudaram de imediato a cultura para todos. Abre parênteses, redes de comunicação se tornam mais poderosas rapidamente em seu processo de crescimento. Fecha parênteses. Os alunos passaram a falar menos uns com os outros entre as aulas, no intervalo e no almoço, porque começaram a passar grande parte do tempo no celular e muitas vezes se envolvendo em pequenos dramas ao longo do dia. Isso significou fazer contato visual com menos frequência, rir menos em companhia e perder a prática de puxar papo. Assim, as redes prejudicaram a vida social até mesmo dos alunos que não as utilizavam. Esses efeitos no nível grupal podem ser muito maiores do que os no nível individual e provavelmente camuflam a real extensão dos efeitos individuais. Se uma pesquisa seleciona alguns adolescentes para se abster das redes sociais por um mês, enquanto todos os seus amigos continuam ativos, então os abstêmios vão se ver mais isolados socialmente naquele mês. Mesmo assim, no entanto, em muitos estudos, se afastar das redes resultou em uma melhora na saúde mental. Então imagine quão maior seria o efeito se todos os alunos de 20 escolas do Ensino Fundamental 2 pudessem ser selecionados aleatoriamente para se afastar das redes por um ano. Ou, o que parece mais realista, trancar seus smartphones toda manhã, enquanto outras 20 escolas de Ensino Fundamental 2 serviriam como grupo de controle. É desse tipo de experimento que precisamos para examinar os efeitos no nível grupal. Há um tipo pequeno, porém importante, de experimentos que mede os efeitos no nível grupal, perguntando como a comunidade toda muda quando as redes sociais de repente se tornam muito mais disponíveis. Por exemplo, um estudo se aproveitou do fato de que o Facebook, no início, era usado apenas por alunos de um pequeno número de universidades. Conforme a plataforma se expandia para outras instituições, a saúde mental mudou. Pensando em 1 ou 2 anos depois da introdução em uma universidade, se comparada a outras cujos alunos não tinham acesso a ela? Sim, ela piorou e os efeitos foram maiores nas mulheres. Os pesquisadores descobriram que a entrada do Facebook em uma universidade aumentou os problemas de saúde mental, em especial depressão, e levou a uma utilização maior dos serviços de saúde mental. Também se descobriu que, de acordo com os relatos dos estudantes, o declínio na saúde mental se traduziu em um desempenho escolar pior. Indícios adicionais sugerem que os resultados se devem às comparações sociais desfavoráveis promovidas pelo Facebook. Encontrei 5 estudos que analisaram a introdução da internet banda larga no mundo todo. E todos os 5 encontraram indícios de prejuízos à saúde mental. É difícil ter uma infância baseada no celular com velocidade de dados baixa. Por exemplo, o que aconteceu na Espanha, conforme os cabos de fibra ótica eram instalados e a internet e a internet de alta velocidade chegava às regiões diferentes em momentos diferentes? Um estudo de 2022 analisou, abre aspas, o efeito do acesso à internet banda larga em admissões hospitalares com diagnóstico de saúde mental e comportamental entre adolescentes, fecha aspas. A conclusão foi: encontramos um impacto positivo e significativo nas meninas, mas não nos meninos. Explorando o mecanismo por trás desses efeitos, demonstramos que a chegada da internet banda larga aumenta o uso vicioso da internet e reduz de maneira significativa o tempo dormindo, fazendo lição de casa e socializando com parentes e amigos.
De novo, esses efeitos são potencializados nas meninas. Esses estudos e muito mais indicam que a rápida transferência da vida social adolescente para as redes foi uma causa do aumento da depressão, da ansiedade, da ideação suicida e de outros problemas de saúde mental iniciados na década de 2010. Quando alguns pesquisadores dizem que as correlações ou a dimensão dos efeitos são pequenas demais para explicar aumentos tão grandes, referem-se a estudos que mediram apenas os efeitos no nível individual. Raramente consideram a rápida transformação da dinâmica de grupo que chamo de grande reconfiguração da infância. Mas por que as redes sociais têm um impacto negativo muito maior nas meninas que nos meninos? Como elas afetam seu cérebro e sua identidade em desenvolvimento? Subtítulo: Meninas usam mais redes sociais que meninos. No início dos anos 2010, graças aos smartphones, meninos e meninas começaram a passar muito mais tempo na internet, porém de modo diferente. Eles se concentraram em assistir a vídeos no YouTube, usar plataformas baseadas em texto como Reddit e, sobretudo, jogos online como videogames multijogador ou com videogame multijogador. Elas, por sua vez, se concentraram com muito mais intensidade nas novas plataformas orientadas para o visual, sobretudo o Instagram, mas também o Snapchat, Pinterest e Tumblr. Um estudo britânico de 2017 pediu que adolescentes classificassem as plataformas de rede social mais populares de acordo com seus efeitos sobre diferentes áreas do seu bem-estar, incluindo ansiedade, solidão, imagem corporal e sono. O Instagram foi considerado o pior dos 5 aplicativos, seguido pelo Snapchat. O YouTube foi a única plataforma que recebeu uma avaliação no geral positiva. Todas as plataformas orientadas para o visual usaram um modelo de negócios desenvolvido pelo Facebook. Aumentaram ao máximo o tempo passado na plataforma com o intuito de aumentar ao máximo a obtenção de dados e a receita por usuário gerada para os anunciantes. A figura 6.3 mostra a porcentagem de estudantes americanos do ensino médio que ficava mais de 40 horas por semana nas redes sociais. É como ter um trabalho em tempo integral, além de estudar. Em 2015, 1 em cada 7 meninas americanas havia atingido um nível astronômico. A pergunta só foi acrescentada em 2013. Se tivéssemos dados desde 2010, quando poucos adolescentes tinham smartphones, os números provavelmente seriam próximos de zero. Era quase impossível adolescentes passarem 40 horas por semana nas redes antes de poderem carregá-las no bolso. Meninas passam mais tempo nas redes e as plataformas a que acessam são as piores para a saúde mental. Assim, mesmo se meninas e meninos fossem fisiologicamente idênticos, já esperaríamos encontrar um aumento maior no nível de ansiedade e depressão entre elas. No entanto, meninas e meninos não são idênticos do ponto de vista fisiológico. Há várias razões que explicam por que as necessidades centrais de desenvolvimento das meninas são exploradas e subvertidas com mais facilidade pelas redes do que a dos meninos. Abre parênteses, explorados com mais facilidade por desenvolvedores de jogos online. Fecha parênteses. Subtítulo: Agência e Comunhão. Meninas e meninos são semelhantes na maior parte dos aspectos psicológicos. Um livro introdutório de psicologia precisa apenas de notas esporádicas sobre as diferenças entre os gêneros. No entanto, há algumas que batem ponto ao longo das culturas e eras. Útil para compreender os efeitos das mídias, a distinção entre agência e comunhão
se refere a dois conjuntos de motivações ou objetivos encontrados em quase todo o mundo. Uma revisão recente as definiu assim. A agência surge de um esforço de individuar e expandir ou envolve qualidades como eficiência, competência e assertividade. A comunhão surge de um esforço para integrar o eu em uma unidade social mais ampla, por meio do cuidado dos outros, e envolve qualidades como benevolência, cooperação e empatia. Ambas se mantêm entrelaçadas em padrões mutáveis ao longo de toda a vida. E esse entrelaçamento é particularmente importante para adolescentes que estão desenvolvendo sua identidade. Parte de definir o eu nasce da integração bem-sucedida a grupos. Parte de ser atraente a grupos é demonstrar seu valor como indivíduo com habilidades únicas. Pesquisadores há muito descobriram que meninos e homens são mais focados em esforços de agência, enquanto meninas e mulheres se concentram mais na comunhão. O fato de, com o tempo, essas diferenças de gênero terem diminuído indica que, em parte, elas resultam de fatores de forças culturais. O fato de aparecerem cedo no brincar infantil e poderem ser encontradas em padrões de gêneros de outros primatas indica que provavelmente também haja uma contribuição biológica. Para nossos propósitos, não importa de onde vem a diferença, mas sim que as empresas de tecnologia a conhecem e a usam para fisgar seu público principal. As redes oferecem maneiras novas e fáceis de, entre aspas, se conectar. Elas parecem satisfazer necessidades de comunhão, mas de muitas maneiras as frustram. Subtítulo: 4 razões para a maior vulnerabilidade das meninas. As redes sociais exploram a maior necessidade de comunhão das meninas e suas outras preocupações sociais de pelo menos 4 maneiras. Acredito que, em conjunto, elas explicam por que a saúde mental das meninas decaiu tão rapidamente em tantos países, assim que elas receberam smartphones e sua vida social foi transferida para o Instagram, Snapchat, Tumblr e outras plataformas de, entre aspas, compartilhamento. Razão número 1. Meninas são mais afetadas pela comparação social visual e pelo perfeccionismo. A música de 2021, Jealousy, Jealousy, de Olivia Rodrigo, resume como é navegar nas redes sociais para muitas garotas de hoje. Ela começa assim: meio que quero atirar meu celular do outro lado do quarto, porque tudo que vejo são meninas boas demais para ser verdade. Olivia Rodrigo diz então que a comparação com os corpos perfeitos e os dentes brancos, como o papel das meninas que não conhecem, a está matando lentamente. É uma música poderosa e espero que a ouça. Há muito psicólogos estudam a comparação social e seus efeitos impregnantes. Susan Fiske, estudiosa da psicologia social, diz que humanos são, abre aspas, máquinas de comparação, fecha aspas. Mark Leary, do mesmo campo, descreve esse maquinário em mais detalhes. É como se todos tivéssemos um sociômetro no cérebro, um indicador que vai de 0 a 100, indicando onde nos encontramos a cada momento na classificação local de prestígio. Quando o número cai, um alarme é acionado, a ansiedade, e nos motiva a alterar nosso comportamento para que ele volte a subir. Adolescentes são especialmente vulneráveis à insegurança, porque seu corpo e sua vida social estão mudando rapidamente. Eles se esforçam para descobrir onde se encaixam na nova ordem do prestígio do seu sexo. Quase todos se importam com a aparência, sobretudo quando passam a ter interesses românticos.
Todos sabem que serão escolhidos ou recusados por parte ou em parte por sua aparência. Para os adolescentes meninas, no entanto, os riscos são mais altos, porque, mais do que nos meninos, sua posição social costuma estar mais intimamente ligada à beleza, a sex appeal. Quando entram nas redes sociais, elas ficam mais sujeitas a julgamentos severos e constantes de sua aparência e seu corpo. Elas também se veem confrontadas com padrões de beleza mais inatingíveis. Já era ruim o bastante na minha juventude, nos anos 1970 e 1980, quando as meninas eram expostas a fotos retocadas de modelos. No entanto, tratava-se de adultas desconhecidas, que não concorriam com elas. Então, o que aconteceu quando a maioria das meninas na escola criou uma conta no Instagram e no Snapchat e começou a publicar os pontos altos de sua vida, cuidadosamente editados, com filtros e aplicativos para aprimorar sua beleza virtual e sua marca online? O sociômetro de muitas meninas despencou, porque a maioria agora estava abaixo do que lhes parecia ser a média. Por todo o mundo desenvolvido, um alarme disparou na mente das meninas, mais ou menos ao mesmo tempo. É possível observar o poder dos filtros e aplicativos de ajustes na figura 6.4, na qual Josephine Living, influenciadora do Instagram, demonstra como é fácil basicamente apertar um botão e se transformar em uma beldade cada vez menos realista das redes sociais. A figura 6.4 traz então filtros de beleza. Podem tornar a pessoa tão perfeita quanto ela quiser, o que aumenta a pressão para que outras meninas façam o mesmo. Fonte Josephine Living, do Instagram. Esses aplicativos de ajustes ofereceram às meninas a possibilidade de se apresentar com a pele perfeita, lábios mais volumosos, olhos maiores e uma cintura mais estreita. Abre parênteses, além de mostrar apenas as partes mais, entre aspas, perfeitas de sua vida. Fecha parênteses. O Snapchat ofereceu opções similares através dos seus filtros, lançados em 2015, muitos dos quais possibilitavam lábios mais cheios, narizes menores e olhos maiores ao toque de um botão. Pode-se observar a queda vertiginosa dos sociômetros na figura 6.5, que mostra a porcentagem de alunos do último ano do ensino médio que respondiam satisfeitos ou completamente satisfeitos à pergunta: qual é seu nível de satisfação consigo mesmo ou consigo mesma? A queda é visível também entre os meninos, e no próximo capítulo discuto como a vida deles mudou. Meninas são especialmente vulneráveis aos danos de comparação social constante porque apresentam índices mais altos de um tipo específico, repetindo, específico de perfeccionismo, aquele socialmente prescrito, que faz a pessoa sentir que precisa atender às elevadíssimas expectativas estabelecidas por outra pessoa ou pela sociedade em geral. Abre parênteses, não há uma diferença de gênero no perfeccionismo auto-orientado, no qual você se tortura por não atender aos próprios padrões elevados. Fecha parênteses. O perfeccionismo socialmente prescrito tem uma relação próxima com a ansiedade. Pessoas que sofrem de ansiedade são mais propensas a tê-lo. Ele também aumenta a ansiedade, porque perfeccionistas sempre temem a vergonha do fracasso público. E, como você já deve estar esperando, o perfeccionismo socialmente prescrito começou a crescer em todos os países da anglosfera no começo da década de 2010. Jessita Torres, que tem um blog de moda plus size, escreveu o artigo Como Ser uma Influenciadora Digital Impactou Minha Saúde Mental, que dizia, entre outras coisas: as centenas de dólares e todo o tempo gasto em uma foto no Instagram pareciam um desperdício. Nada ficava perfeito o bastante para ser publicado. Muito embora eu defendesse o amor próprio, fazia o contrário comigo. Vivia comparando minha página com a das outras influenciadoras,
cuja imagem era mais bonita. Comecei a medir meu valor pessoal e o valor do meu trabalho pelo número de curtidas que minhas imagens recebiam. Desde os primórdios da publicidade, as jovens são incentivadas a buscar versões aparentemente, entre aspas, melhores de si mesmas. No entanto, as redes expõem as meninas a centenas ou mesmo a milhares de imagens desse tipo todos os dias. Muitas delas retratando garotas boas demais para serem reais, com corpos e vidas perfeitas. A exposição a tantas imagens só pode ter um efeito negativo sobre, abre aspas, máquinas de comparação, fecha aspas. Pesquisadores na França expuseram mulheres jovens a fotos de mulheres muito magras ou de tamanho médio. As jovens expostas às imagens de mulheres muito magras ficaram mais ansiosas em relação ao próprio corpo e à aparência. O surpreendente, no entanto, é que essas fotos passaram na tela por apenas 20 milésimos de segundo, rápido demais para que elas tivessem consciência do que haviam visto, de onde se concluiu que a comparação social acontece externamente à consciência e afeta autoavaliações explícitas. É provável que os frequentes lembretes que as meninas oferecem umas às outras de que as redes não retratam a realidade tenham um efeito limitado. Porque a parte do cérebro que faz as comparações não é controlada por aquela que sabe conscientemente que está vendo destaques editados. Uma menina de 13 anos explicou no Reddit como ver outras meninas nas redes fazia com que ela se sentisse usando as mesmas palavras de Alexis Spence e Olivia Rodrigo. Não consigo parar de me comparar. Cheguei ao ponto de querer me matar porque não quero ter essa aparência e não importa o que eu tente, continue ou continuo feia, me sentindo feia. Sempre choro por isso. Deve ter começado com uns 10 e agora tenho 13. Quando tinha 10, fiquei obcecada por uma menina que encontrei no TikTok. Ela era literalmente perfeita e lembro que fiquei com inveja inimaginável dela. Passei a pré-adolescência obcecada por meninas bonitas. O esforço para se sobressair pode ser saudável quando motiva as meninas a dominar habilidades que lhes serão úteis mais adiante. No entanto, os algoritmos das redes focam e amplificam o desejo da beleza socialmente prescrita, que implica magreza. O Instagram e o TikTok enviam essas imagens de mulheres muito magras e as meninas demonstram interesse em perda de peso, ou em beleza, ou mesmo em alimentação saudável. Pesquisadores do Centro de Combate ao Ódio Digital criaram uma dúzia de contas falsas no TikTok, registradas como se fossem de meninas de 13 anos, e observaram que, semanas depois, o algoritmo já lhes oferecia dezenas de milhares de vídeos sobre emagrecimento. Os vídeos incluíam muitas jovens emaciadas, incentivando suas seguidoras a experimentar dietas extremas, como a da noiva cadáver ou da ingestão exclusiva de água. Foi o que aconteceu com Alexis Spence no Instagram em 2012. O próprio Facebook encomendou um estudo para averiguar como o Instagram estava afetando adolescentes nos Estados Unidos e no Reino Unido. As descobertas nunca foram divulgadas, porém, a informant Frances Haugen vazou capturas de tela de documentos internos para o Wall Street Journal. Abre aspas, adolescentes culpam o Instagram pelo aumento dos índices de ansiedade e depressão. Essa reação foi espontânea e consistente em todos os grupos, fecha aspas. Descobriram também que o Instagram é especialmente nocivo às meninas, além de apontarem que a comparação social é pior nesse aplicativo do que nos rivais. Os filtros do Snapchat se concentram no rosto, enquanto o Instagram se concentra predominantemente no corpo e no estilo de vida.
Subtítulo Razão número 2. A agressão das meninas é mais relacional. Por muito tempo pensou-se que os meninos eram mais agressivos que as meninas. E se considerarmos apenas violência e ameaças físicas, eles são mesmo. Eles também se interessam mais por história e filmes sobre esportes, luta, guerra e violência. Temas que apelam para motivações relacionadas à agência. Tradicionalmente, os meninos negociam que têm um status social superior ou inferior e que parte com base em quem seria capaz de dominar quem numa briga, ou quem seria capaz de insultar quem sem medo de represálias violentas. No entanto, como as meninas têm motivações de comunhão mais fortes, a maneira de realmente machucá-las é atingir seus relacionamentos, por exemplo, espalhando boatos, fazendo as amigas se voltarem contra elas e diminuindo seu valor como amigas. Pesquisadores descobriram que a agressão indireta, que inclui prejudicar os relacionamentos e a reputação dos outros, é mais prevalente nas meninas do que nos meninos, porém apenas no fim da infância e na adolescência. Se uma menina sente que está perdendo seu valor, a ansiedade dispara. Se a queda apontada no sociômetro for significativa, ela pode entrar em depressão e pensar em suicídio. Para adolescentes deprimidas ou relegadas ao ostracismo, a morte física representa o fim da dor, enquanto a morte social é o inferno na Terra. A natureza do bullying começou a mudar com a transferência da vida social dos adolescentes para a internet. Uma revisão sistemática de estudos de 1998 a 2017 encontrou uma redução no bullying cara a cara entre meninos e um aumento no bullying entre meninas, especialmente adolescentes mais novas. Um estudo com cerca de 16 mil alunos do ensino médio de Massachusetts entre 2006 e 2012 observou estabilidade do bullying cara a cara entre meninas e queda entre meninos, mas aumento no cyberbullying entre meninas. De acordo com a importante pesquisa americana, esses altos índices de cyberbullying persistiram, embora não tenham aumentado entre 2011 e 2019, quando aproximadamente 1 em cada 10 meninos no ensino médio e 1 em cada 5 meninas no ensino médio vivenciaram cyberbullying a cada ano. Em outras palavras, a transferência para a internet redimensionou o bullying e o assédio na vida cotidiana das meninas. Embora a porcentagem de adolescentes que relataram cyberbullying não tenha aumentado ao longo da década de 2010, a maneira como a agressão relacional foi perpetuada e vivenciada mudou, conforme adolescentes passaram a acessar novas plataformas, que ofereciam novas possibilidades de espalhar boatos e atacar. As redes sociais facilitam que qualquer pessoa, de qualquer idade, abra perfis anônimos que podem ser usados para trollar e destruir a reputação alheia. Tudo isso acontece em um mundo virtual que pais e professores mal acessam nem compreendem. E se smartphones acompanham adolescentes na escola, no banheiro e na cama, aqueles que fazem bullying com eles também. Em um artigo publicado em 2018 em Atlantic sobre bullying no Instagram, Taylor Lorenz conta a história de Mary, uma menina de 13 anos que entrou na equipe de animadores da torcida da escola, enquanto uma amiga não conseguiu. A ex-amiga usou muitos dos recursos do Instagram para prejudicar a reputação de Mary com os colegas. Abre aspas. Tinha um grupo de mensagens no Instagram que chamava todo mundo da classe, menos a Mary. Fecha aspas. Ela contou, abre aspas, era só para falar mal de mim, fecha aspas. Foi então que Mary teve seus primeiros ataques de pânico. As redes sociais ampliaram o alcance e os efeitos do bullying relacional, exercendo uma pressão imensa sobre as meninas para que monitorem suas palavras e ações. Elas têm consciência de que um passo em falso pode viralizar e deixar uma marca permanente.
As redes sociais alimentam a insegurança da adolescência, um período que já existe uma preocupação imensa com a possibilidade do ostracismo. E assim fizeram com que uma geração de meninas passasse do modo descoberta para o modo defesa. Freya Índia, britânica da geração Z, que escreve sobre meninas e saúde mental, é autora do ensaio As redes sociais não só estão deixando as meninas deprimidas, como também estão nos deixando mais malvadas, que diz: de páginas anônimas no Instagram, promovendo ódio e a campanhas completas de cancelamento, as meninas de hoje podem derrubar umas às outras de maneiras variadas e criativas. Fora o comportamento passivo-agressivo, personificado hoje em criticar a pessoa no Twitter sem marcar o perfil. O chamado soft block, bloquear e em seguida desbloquear a pessoa para que ela não siga mais você. A confirmação de leitura, até mesmo marcar alguém em uma foto pouco lisonjeira. Mais uma vez, a transição para a infância, baseada no celular no início da década de 2010, virou de cabeça para baixo os relacionamentos e a vida das meninas. A puberdade já era um período de transição delicado, com a necessidade mais premente de alguns amigos próximos. Então, as redes sociais chegaram para complicá-la ainda mais, tornando a agressão relacional muito mais fácil e a competição por status muito mais penetrante e pública. Muitos suicídios de adolescentes meninas foram diretamente ligados a bullying e constrangimentos facilitados pelas redes sociais, incluindo plataformas como Ask.fm e NGL, Not Gonna Lie, criadas explicitamente para incentivar usuários a manifestar sua opinião a respeito de outras pessoas. Subtítulo Razão número 3. Meninas dividem mais suas emoções e dificuldades. Todo mundo sabe que seus melhores amigos podem afetar seu humor. Mas você sabia que o humor dos amigos dos seus amigos também pode fazer isso? Repetindo, mas você sabia que o humor dos amigos dos seus amigos também pode fazer isso? O sociólogo Nicholas Christakis e o cientista político James Fowler analisaram dados do Framingham Heart Study, uma pesquisa de longo prazo com os moradores de Framingham, Massachusetts. Embora concentrado na saúde física, o estudo permitiu que Christakis e Fowler se valessem de alguns itens para investigar como as emoções se alteravam na comunidade ao longo do tempo. Assim, eles descobriram que felicidade tende a atrair felicidade, e não apenas porque pessoas felizes procuram pessoas felizes. Na verdade, quando uma pessoa fica mais feliz, isso aumenta a probabilidade de que seus amigos fiquem mais felizes também. O surpreendente foi que também houve influência sobre a felicidade dos amigos, e às vezes até sobre a felicidade dos amigos dos amigos dos amigos. A felicidade é contagiosa, ela se espalha por nossas redes de relações. Em um estudo longitudinal, Christakis e Fowler se aliaram ao psiquiatra James Rosenquist para verificar se estados emocionais negativos também se espalham pelas redes de relações, usando o mesmo conjunto de dados. Eles descobriram duas coisas interessantes. Primeiro, as emoções negativas eram mais fortes que as positivas, como costuma acontecer na psicologia. A depressão foi significativamente mais contagiosa que a felicidade ou a saúde mental. Segundo, a depressão se espalhou apenas a partir das mulheres.
Quando a mulher ficava deprimida, as chances de depressão de seus amigos próximos, homens ou mulheres, aumentavam em 142%. Quando um homem ficava deprimido, não se observava um efeito mensurável nos amigos. Os autores supuseram que a diferença se devesse ao fato de mulheres serem mais emocionalmente expressivas e mais eficientes em comunicar seu humor no âmbito de seus laços de amizade. Quando os homens se encontram, em geral é para fazer alguma coisa e não para conversar sobre como se sentem. O Framingham Heart Study foi encerrado em 2001, pouco antes do advento das redes sociais. O que você imagina que aconteceu com as comunidades de adolescentes depois de 2010, quando elas se tornaram muito mais interconectadas que a dos adultos do estudo? Considerando que depressão e ansiedade são mais contagiantes que uma boa saúde mental e que meninas têm maior probabilidade de falar sobre seus sentimentos, seria de esperar uma explosão repentina de depressão e ansiedade assim que grandes números de meninas se juntaram ao Instagram e outras plataformas de compartilhamento por volta de 2012. Foi exatamente o que aconteceu, como demonstrado no capítulo 1. Em vários países, a incidência de depressão entre as meninas aumentou de maneira acelerada no início da década de 2010. O mesmo ocorreu com as taxas de automutilação e hospitalização psiquiátrica. No entanto, a depressão não é o único transtorno que se espalha pelas redes. Em 1997, Leslie Boss, então pesquisadora dos Centros de Pesquisa e Prevenção de Doenças, publicou uma revisão da literatura histórica e médica sobre epidemias, entre aspas, sociogênicas. Abre parênteses, sociogênico significa gerado por forças sociais, em vez de biologicamente. Fecha parênteses. Boss notou duas variantes recorrentes ao longo da história. A variante ansiosa, cujos sintomas mais comuns são dor abdominal, dor de cabeça, tontura, desmaios, náusea e hiperventilação. E a variação motora, cujos sintomas mais comuns são dança histérica, convulsões, risadas e pseudoconvulsões. As epidemias de dança, como foram chamadas pelos historiadores, varriam vilarejos da Europa medieval de tempos em tempos, levando seus habitantes a dançar até morrer de exaustão. Quando essas variantes ocorreram em décadas recentes, as autoridades médicas não conseguiram observar nenhum tipo de toxina ou poluição ambiental que pudesse ter provocado sintomas. O que observaram repetidamente foi que adolescentes meninas corriam um risco mais alto de sucumbir aos transtornos que qualquer outro grupo, e que os surtos tinham maior probabilidade de ocorrer depois que a comunidade fosse alvo de um fator de estresse ou de uma ameaça. Boss notou que essas epidemias se espalhavam pelas redes de relações por meio da comunicação cara a cara. Mais recentemente, se espalhavam por veículos de comunicação de massa, como a televisão. Mesmo escrevendo em 1997, nos primórdios da internet, ela fez uma previsão, abre aspas. O desenvolvimento de novas formas de comunicação em massa, mais recentemente na internet, aumenta a capacidade de intensificação dos surtos através da comunicação. Fecha aspas. A pesquisadora acertou. Quando entraram nas plataformas de rede social baseadas em imagens, em especial aquelas orientadas por vídeos como o YouTube e depois o TikTok, os adolescentes se envolveram de uma maneira que facilitava a transmissão de transtornos psicogênicos. Assim que o fizeram, a incidência de ansiedade e depressão disparou em todo o mundo, sobretudo entre adolescentes.
meninas. Grande parte da epidemia de transtornos mentais entre adolescentes pode ser resultado direto da variedade ansiosa se espalhando por dois processos psicológicos distintos. Primeiro, o contágio emocional simples, como descrito por Fowler e Christakis. As pessoas são contaminadas pelas emoções dos outros, e essa contaminação é mais forte entre as meninas. Segundo, o, entre aspas, viés de prestígio, a regra de aprendizagem social que descrevi no capítulo 2, que basicamente diz: não saia copiando qualquer um. Descubra antes quem são os membros de maior prestígio do grupo, para então copiá-los. Nas redes sociais, no entanto, ganham-se seguidores e curtidas sendo o mais extremo, de modo que aqueles com manifestações mais extremas de sintomas têm maior probabilidade de ascender depressa, tornando-se modelos aos quais os outros recorrem atrás de aprendizagem social. Isso, às vezes, é chamado de captura de público, um processo no qual as pessoas são treinadas por seu público para se tornar versões mais extremas do que quer que o público queira ver. E se alguém se encontra em uma rede na qual a maioria das outras pessoas adotou determinado comportamento, o outro processo de aprendizagem social entra em jogo: o viés de conformidade. No início da pandemia de Covid, em 2020, tanto a doença quanto o isolamento social aumentaram a probabilidade de transtornos sociogênicos. A Covid era uma ameaça e um fator de estresse mundial. O isolamento levou os adolescentes a passarem ainda mais tempo nas redes sociais, com destaque para TikTok, que era relativamente novo. Essa plataforma atraía adolescentes meninas em especial, e de início as incentivava a fazer movimentos altamente estilizados, copiados de outras meninas, dancinhas que se espalharam pelo mundo. No entanto, o TikTok não se restringia a isso. Seu algoritmo avançado identificava qualquer sinal de interesse por determinado assunto e enviava mais daquilo aos usuários, muitas vezes em uma forma mais extrema. Qualquer pessoa que sinalizasse um interesse em saúde mental logo era inundada por vídeos de adolescentes falando de seus transtornos mentais e recebendo apoio social por fazê-lo. Em agosto de 2023, vídeos com a hashtag saúde mental tiveram mais de 100 bilhões de visualizações. E vídeos com a hashtag trauma, mais de 25 bilhões. Um grupo de psiquiatras alemães, liderado por Kirsten Müller-Wahl, notou um aumento repentino no número de jovens que buscavam clínicas acreditando ter síndrome de Tourette, um transtorno motor no qual pacientes apresentam tiques pronunciados, como piscar sem parar ou fazer rotações de cabeça e pescoço, além de muitas vezes emitir palavras e sons de forma involuntária. Acredita-se que a síndrome esteja relacionada à irregularidade nos núcleos de base, uma parte do cérebro fortemente envolvida com o movimento físico. Em geral, ela se manifesta entre os 5 e os 10 anos, na proporção de uma menina para 4 meninos. No entanto, logo ficou claro que quase nenhum daqueles adolescentes tinha Tourette ou Tourette. Os tiques eram diferentes. Não se manifestaram nenhum sinal de síndrome ou da síndrome na infância. E o mais revelador, os tiques eram espantosamente parecidos. Na verdade, esses pacientes, nessa primeira onda, a maioria homens, estavam imitando um influenciador alemão que tinha Tourette e demonstraram seus tiques em uma série de vídeos muito populares no YouTube. Tiques que incluíam gritar tubarões voadores e Heil Hitler. Os pesquisadores alemães escreveram, abre aspas, identificamos o primeiro surto de um novo tipo de transtorno sociogênico em massa que,
em contraste com os episódios que já havíamos relatado, se espalha exclusivamente pelas redes sociais. Para tal, sugerimos o termo mais específico: transtorno induzido pelas redes sociais em massa. Muito embora Tourette seja uma síndrome que acometa muito mais homens, depois que se popularizou nas redes, ela se espalhou com mais rapidez entre as meninas. Por exemplo, meninas de países da anglosfera de repente desenvolveram tiques, como balançar a cabeça e gritar aleatoriamente a palavra feijões. Isso foi desencadeado pela influenciadora britânica Evie, que modelou tais comportamentos, inclusive gritando a palavra feijões. Um dos principais tratamentos prescritos pelos médicos é o afastamento das redes sociais. Há indícios de que muitos outros transtornos estão se espalhando sociogenicamente. Repetindo, sociogenicamente. Em especial por meio de plataformas com publicações em vídeo, como o TikTok, YouTube e Instagram. O transtorno dissociativo de identidade, TDI, que costumava ser conhecido como transtorno de múltiplas personalidades, foi representado no cinema As Três Faces de Eva, no filme de 1957. Pessoas que sofrem dele relatam conter identidades diferentes, conhecidas como alter, que podem ter personalidade, perfil moral, gênero, sexualidade e idades muito diferentes. Com frequência, há um alter, entre aspas, malvado, que incentiva as pessoas a fazer coisas ruins, como usou com os outros ou consigo mesmo. O TDI costuma ser raro, porém sua incidência aumentou desde a chegada do TikTok, sobretudo entre adolescentes meninas. Influenciadores retratando múltiplas personalidades atraíram milhões de seguidores, o que contribuiu para uma tendência crescente de auto-identificação com o transtorno. Asher, influenciador do TikTok, que se descreve como uma personalidade de um sistema de 29, tem mais de 1,1 milhão de seguidores. O interesse crescente por TDI é evidenciado pelos bilhões de visualizações dos vídeos com hashtag como Did, 2,8 bilhões. Dissociative Identity Disorder, essa hashtag 1,6 bilhão. E Did System, 1,1 bilhão. Hashtag transtorno dissociativo de identidade e sistema TDI, respectivamente. Naomi Torres Macau, pesquisadora-chefe da Mental Health Coalition, ou Coalização pela Saúde Mental, resumiu assim essa tendência, abre aspas. De repente, todos os meus pacientes adolescentes acham que têm TDI, e não é o caso, fecha aspas. O crescimento recente dos diagnósticos de disforia de gênero também pode estar relacionado em parte a tendências das redes sociais. A disforia de gênero diz respeito ao sofrimento psicológico que a pessoa vivencia quando sua identidade de gênero não se alinha com seu sexo biológico. Pessoas com esse tipo de descompasso existem há muito e no mundo todo. De acordo com o mais recente Manual Diagnóstico de Psiquiatria, estimativas da prevalência de disforia de gênero na sociedade americana costumavam atingir números baixos de 1 a cada 1000, sendo aqueles entre pessoas nascidas homem, ou seja, biologicamente homens, muitíssimo mais elevados que o entre pessoas nascidas mulheres. No entanto, essas estimativas se baseavam no número de pessoas que buscavam a cirurgia de redesignação sexual na vida adulta, certamente muitíssimo menor que a população subjacente. Na última década, o contingente de indivíduos encaminhados para tratamento por disforia de gênero cresceu rapidamente, sobretudo entre pessoas nascidas mulheres da geração Z.
Na verdade, entre adolescentes da geração Z, a relação sexual se inverteu, sendo mais altos os números de pessoas nascidas mulheres. Parte desse aumento certamente reflete a parcela de pessoas que eram trans e ou não reconheciam essa condição, ou tinham medo do estigma social envolvido na expressão de sua identidade de gênero, e agora, entre aspas, saíram do armário. O aumento da expressão da liberdade de gênero e a crescente conscientização da variação humana são formas de progresso social. No entanto, a atual e frequente ocorrência da disforia de gênero em aglomerados sociais, por exemplo, grupos de amigos próximos, o relato de pais e pessoas que retornam à identidade sexual original e atribuem às redes sociais a grande fonte de informações e incentivo, e o diagnóstico de disforia entre muitos adolescentes que não demonstraram nenhum sinal quando crianças, indicam que a influência social e a transmissão sociogênica também pode estar desempenhando seu papel. Razão número 4. Meninas estão mais sujeitas a predadores e assédio. Sabe aquelas histórias de mulheres de meia idade que ficam amigas de adolescentes, meninos, em plataformas de jogos online? Enviam dinheiro e pedem fotos do pênis deles como prelúdio para encontro sexual? Sabe aquelas histórias? Nem eu. A sexualidade da mulher, em suas muitas variações, raras vezes é assim predatória. De acordo com David Buss, que estuda psicologia evolutiva, mentes masculinas e femininas vêm equipadas com certas respostas emocionais e sensibilidades de percepção que as ajudaram a vencer o jogo do acasalamento muito tempo atrás. Ambos os conjuntos de adaptações cognitivas influenciam os relacionamentos dos dias de hoje. E o conjunto masculino torna os homens mais propensos a se utilizar de coerção, artifícios e violência para obter sexo, e a se concentrar em adolescentes como alvo. Em muitas regiões do mundo virtual, homens predam pré-adolescentes. Repetindo, homens predam pré-adolescentes e adolescentes meninas. Homens mais velhos também predam meninos e para encontrá-los usam aplicativos de relacionamento para homens gays e bissexuais. No entanto, predadores sexuais são uma ameaça muito maior da vida na internet para as meninas que para os meninos, o que exige delas uma prontidão para o modo defesa. A jornalista Nancy Jo Salles seguiu algumas alunas do ensino médio de subúrbios dos Estados Unidos. Em Garotas Americanas, no livro de 2016, Salles observou que as meninas eram alvo de atenção de homens adultos com frequência, porque os aplicativos os esforçavam muito pouco. Quando se esforçavam para restringir interações de adultos e menores. A adolescente Lily, de Garden City, Nova York, explicou assim: é muito fácil para predadores mais velhos encontrar uma menina na internet, porque as meninas querem ter o maior número de amigos, seguidores e curtidas. Então, se alguém as segue, elas seguem de volta, sem nem pensar em quem é. Mesmo que seja um serial killer, elas seguem de volta e talvez até converse com o cara. É assustador, principalmente porque muitas meninas publicam fotos de si mesmas de sutiã ou biquíni que seus seguidores podem ver. Lily e seus pares ficam expostas com frequência a esse tipo de atenção de homens adultos desconhecidos. Porém, a predação e a exploração também são praticadas por seus colegas de classe meninos. Salles descreveu como nudes funcionam como moeda de troca em muitas escolas de ensino fundamental e médio.
uma aluna do Ensino Fundamental 2 de Nova Jersey, disse que os meninos de sua classe tentam persuadir as meninas a enviar nudes para eles, que depois os negociam com os meninos do ensino médio, em troca de álcool. Um grupo de alunas do ensino médio com quem ela falou, na Flórida, contou que pedir e mandar nudes era comum. Que porcentagem de meninas mandavam nudes? Perguntei. 20, 30? Elas arriscaram. Repetindo, 20, 30, elas arriscaram. O lance é que se você não manda, os meninos te chamam de puritana, contou Cassie. Ou dizem que você está com medo, completou Mad. Perguntei se algum menino já havia pedido nudes a elas. Já, elas disseram. Eles fazem chantagem. Cassie explicou. Dizem, tem umas fotos bem constrangedoras de você. Se não me mandar nudes, vai cair tudo na internet. Quando as meninas enviam nudes ou enviavam nudes, os efeitos podiam ser devastadores. E muitas vezes era assim que o cyberbullying começava. A probabilidade de meninos sofrerem com o compartilhamento de fotos íntimas é menor. Na verdade, eles muitas vezes mandam esse tipo de foto para as meninas como isca, com o intuito de conseguir um nude delas em troca. Nina, uma aluna do ensino médio, disse a eles. E disse a Salles, corrigindo. Abre aspas, uma menina que manda nudes é uma vagabunda, mas quando o menino faz isso, todo mundo só dá risada. Fecha aspas. Em plataformas de rede social como o Instagram e Snapchat, as meninas ficam sujeitas a mensagens privadas de homens adultos e a uma cultura escolar na qual fotos do seu corpo nu se tornam moeda de troca para meninos em busca de prestígio social. E é o constrangimento delas que paga o pato. Com a predação sexual e a sexualização desenfreada, meninas e mulheres jovens precisam se manter mais atentas na internet que meninos e homens jovens. Assim, elas são forçadas a passar uma boa parte de sua vida virtual no modo defesa, o que pode ter contribuído com o disparo galopante de seu nível de ansiedade na década de 2010. Subtítulo: Quantidade, não qualidade. Da maneira como são utilizadas pelos adolescentes hoje, as redes sociais aumentam a quantidade de conexões sociais e assim reduzem sua qualidade e sua natureza protetora. Fred De Boer, autor e blogueiro americano, especializado em educação, explica o motivo. Se dividimos as horas do dia em nossa mente em mais e mais relacionamentos em comparação com o passado, estamos quase certamente investindo menos em cada relacionamento individual. Substitutos digitais para o envolvimento social no mundo real reduzem o desejo de socializar, porém não satisfazem as necessidades emocionais. Acredito que isso tenha criado uma armadilha muito poderosa. Essa forma de interação satisfaz superficialmente o desejo de se conectar com outras pessoas. Porém, a conexão é rasa, imaterial, pouco satisfatória. O impulso humano de ver outras pessoas é abafado, sem que se acesse o poder revigorante da conexão humana real. Quando, no início da década de 2010, tudo foi transferido para os smartphones, tanto meninas quanto meninos presenciaram um aumento gigantesco em seu número de laços sociais e no tempo exigido para atendê-los. Abre parênteses. Em geral, ler e comentar as publicações de conhecidos ou manter dezenas de snapstreaks com pessoas que não eram seus amigos mais próximos. Fecha parênteses. Esse crescimento explosivo causou necessariamente uma queda no número de amizades próximas e em sua profundidade, como pode ser visto na figura 6.6. A psicóloga clínica Lisa Damour diz que, no que se refere às amizades para meninas, abre aspas, qualidade é mais importante que quantidade, fecha aspas. As meninas mais felizes não são as que têm mais amizades, e sim as que têm amizades fortes, que servem de apoio, mesmo que isso signifique ter uma única amiga maravilhosa.
Isso também é verdade para os meninos, ela diz. Depois que debandaram para as redes sociais e passaram a não ter tantas conversas longas com uma ou duas amigas especiais, as meninas se viram imersas num vasto mar de amizades, entre aspas, seguidores e conhecidos transitórios, pouco confiáveis, que só apareciam nas horas boas. A quantidade superou a qualidade e a solidão veio com força total, como se pode ver na figura 6.7. Ela também aumentou para os meninos, porém, como visto muitas vezes, esse aumento não se concentrou tanto no ano de 2012. Essa é a grande ironia das redes sociais. Quanto mais você mergulha nelas, mais só e deprimido se sente. Repetindo, esta é a grande ironia das redes sociais. Quanto mais você mergulha nelas, mais só e deprimido se sente. Isso vale tanto no nível individual quanto no coletivo. Quando adolescentes como um todo começaram a se encontrar menos e a fazer menos coisas juntos no mundo real, sua cultura se transformou. Suas necessidades de comunhão passaram a não ser satisfeitas, incluindo as dos adolescentes que não usavam redes sociais. Depois de considerar as 4 razões pelas quais meninas são particularmente vulneráveis, fica claro que as redes sociais são uma armadilha que seduz mais as meninas que os meninos. A promessa de se conectar com amigos, que apela à necessidade mais forte de comunhão das meninas, é atraente, mas a realidade é que elas se veem mergulhadas num estranho mundo novo, no qual nossa antiga programação evoluída para as comunidades do mundo real falha continuamente. No mundo virtual, elas ficam sujeitas a centenas de vezes mais a comparação social do que meninas vivenciaram em toda a evolução humana. Também são expostas a mais crueldade e bullying, porque as plataformas de rede social incentivam e facilitam a agressão relacional. Sua abertura à disposição e compartilhar emoções com outras meninas as expõe à depressão e a outros transtornos. As estruturas de incentivo distorcidas das redes sociais recompensam as manifestações mais extremas de sintomas. E, finalmente, o progresso conhecido por muitas sociedades ao reduzir a violência e o abuso sexual no mundo real está sendo contrabalanceado pela facilitação do assédio e da exploração no mundo virtual, por parte de empresas que situam os lucros acima da privacidade e da segurança de seus usuários. Subtítulo resumindo: as redes sociais são mais prejudiciais às meninas que aos meninos. Estudos correlacionais mostram que usuários assíduos das redes sociais apresentam índices maiores de depressão e outros transtornos que outros usuários ou não usuários. A correlação é maior e mais clara para meninas. Usuárias assíduas têm 3 vezes mais chances de sofrer de depressão que não usuárias. Estudos experimentais mostram que o uso de redes sociais é uma causa de ansiedade e depressão, e não está apenas correlacionados a esses transtornos. Quando se pede às pessoas que reduzam ou eliminem o uso de redes sociais por 3 semanas ou mais, sua saúde mental em geral melhora. Muitos quase experimentos, entre aspas, mostram que quando o Facebook entrou nos campos ou campi, ou quando a internet de alta velocidade chegou a regiões e províncias, houve uma piora na saúde mental, sobretudo de meninas e mulheres jovens. Meninas usam redes sociais muito mais que meninos e preferem plataformas mais visuais, como Instagram e TikTok, o que é pior para a comparação social que plataformas baseadas em texto, como o Reddit. 2 categorias importantes de motivações são a agência, o desejo de se destacar e produzir um efeito no mundo, e a comunhão, o desejo de se conectar e vivenciar uma sensação de pertencimento. Meninos e meninas contam com ambas, porém uma diferença de gênero é visível nas brincadeiras infantis. Os meninos escolhem atividades mais ligadas à agência e as meninas escolhem atividades mais ligadas à comunhão. As redes sociais apelam ao desejo de comunhão,
embora muitas vezes o acabem frustrando. Há pelo menos 4 razões pelas quais as redes sociais são mais prejudiciais às meninas que aos meninos. A primeira é que elas são mais sensíveis à comparação visual, sobretudo quando outras pessoas elogiam ou criticam sua aparência. Plataformas de rede social orientadas para o visual, que se concentram em imagens da própria pessoa, são perfeitas para baixar o, entre aspas, sociômetro, o indicador interno de onde você se encontra em relação aos outros. Meninas também têm maiores chances de apresentar perfeccionismo socialmente prescrito, no qual a pessoa tenta corresponder aos padrões impossivelmente altos dos outros ou da sociedade como um todo. A segunda é a agressão das meninas muitas vezes se expressar em tentativas de prejudicar os relacionamentos e a reputação das outras, enquanto é muito mais provável que a agressão dos meninos seja expressa de maneira física. As redes sociais oferecem às meninas infinitas maneiras de prejudicar os relacionamentos e a reputação das outras. A terceira razão é meninas e mulheres compartilharem emoções com maior facilidade. Quando tudo foi transferido para o online e as meninas se viram hiperconectadas, aquelas com ansiedade ou depressão podem ter influenciado muitas outras a desenvolver ansiedade e depressão. Meninas também são mais vulneráveis a transtornos, entre aspas, sociogênicos, ou seja, transtornos causados por influência social e não biologicamente. A quarta razão é a internet ter facilitado a abordagem e a perseguição de meninas e mulheres por parte dos homens e o mau comportamento sem consequências. Quando adolescentes meninas criam contas em redes sociais, muitas vezes são seguidas e recebem mensagens de homens mais velhos. Elas também são pressionadas por meninos da escola a compartilhar nudes seus. As redes sociais são uma armadilha que atrai mais as meninas que os meninos. Elas seduzem com a promessa de conexão e comunhão, porém, ao multiplicar o número de relacionamentos, também reduzem sua qualidade, tornando mais difícil passar um tempo com poucos amigos próximos no mundo real. Esse pode ser o motivo pelo qual a solidão disparou tanto entre as meninas no início da década de 2010, enquanto para os meninos o aumento tenha sido mais gradual.